Você está no canal oficial do Cortes do Isto Não é Podcast. Para você poder acompanhar esse episódio completo, tá aqui no link da descrição. Então se inscreva no canal, deixa seu like e um bom vídeo. Eu entendo que existem esses contatos interdimensionais, né, com esses seres aqui no nosso plano mesmo. Porém, a gente tem muita informação também de contatos físicos mesmo com esses seres. E até casos que claro que não expressamente divulgados assim tão claros, mas até de capturas de seres, como em Varginha, ou até o caso Roosevelt, né? E como que a gente explica esse material, né, que é capturado aqui, se não é uma projeção? Então, a gente vai para um âmbito um pouco que político, porque existe muita fake news dentro da ufologia, tá? Eu, apesar de falar de ufologia, eu sou bem cético em relação a avistamentos e registro. Eu, por exemplo, já descartei dentro dos meus 12, 13, 14, 15 anos de estudo da ufologia a questão de Roswell. Roswell era já o início, não sei se pode falar a palavra guerra aqui, mas já falei, Pode. fria, lá em 40 e pouco. Ali já estava se fazendo testes para poder dizer que era um contato acima do que estava acontecendo pós-guerra, né? Porque foi 47 que aconteceu o caso Roswell. Na verdade, ali na área 51 era uma área de criação de armas, de testes com aviões. Aeronave, né? E a aeronaves, e a cidade aproveitou aquilo, assim como Varginha. Há muita controvérsia e também tem a questão do outro lado, que é a materialização desses seres. Como eu expliquei na pergunta anterior que o Felipe fez, eles conseguem se materializar, assim como... Se desmaterializar. Isso, dependendo da sua frequência, você... Não é questão só de mediunidade. Se ele Não é nem desmaterializar, a gente não consegue visualizá-los. Isso, porque a frequência dele não é ligado à nossa frequência. Por isso que a gente chama o nosso corpo de 3D. Eu consigo tocar todos que estão aqui dentro dessa sala. Mas eles, para eu poder ter um contato, seria mais na questão do âmbito metafísico, no campo energético. Por quê? Eles não estão nessa dimensão. Como Saulo Wagner já falou aqui algumas vezes, em relação a pessoa realmente estar... a gente tem contato até com a entidade mesmo, que ela é mais sutil, é mais densa, não tá nessa dimensão, por isso a gente não consegue, e aí existe, às vezes, a pessoa tem que ter um preparo maior para aquilo, para conseguir ter esse contato. Seria mais ou menos isso, é realmente uma dimensão diferente. E também existem os dimensionais, que são esses que conseguem fazer esses tipos de materialização e desmaterialização, viagens através dos campos de níveis astrais dentro do umbral até o nível acima do nosso lar, por exemplo, que é um nível mais sutilizado, quanto aqueles seres que são do centro da galáxia da gente. Para a gente entender, a Via Láctea, por exemplo, vamos falar aqui do nosso terreno, tem cerca de 16 bilhões de anos. Como foi formado a galáxia? Ela foi feita de uma forma de implosão, foi feita de dentro para fora. Então o aglomerado de estrelas que tem no centro da nossa galáxia é muito maior do que a periferia onde a gente reside agora, que é a borda da nossa galáxia, que tem muitos aglomerados de estrelas, são trilhões de estrelas, mas só tem o planeta Terra, por exemplo, o sistema solar com o planeta Terra tem cerca de quase 5 bilhões de anos. Então a diferença dos planetas em relação aos seres que vivem ali não tem comprovação devido ao fato de o ser, para quem estuda ufologia, ser tridimensional. Eu não tenho como... Você tem uma foto? Não tem uma foto. Mas a probabilidade a quantidade de planetas que tem dentro do centro da nossa galáxia, juntamente com as estrelas, por exemplo... Cada estrela tem cerca de 8 a 12 planetas a circundando. Você acreditar que só aqui na borda da galáxia Deus nos escolheu como os bambambam mais inteligentes, a gente sabe que uma coisa que a gente não é inteligente. Porque a gente é ignorante ao extremo. O pouco que a gente estuda já cria soberba, arrogante. E imagina esses seres poderem passar o conhecimento total deles. Ficaria inviável, porque a gente, com o pouco que a gente tem, a gente está vendo o que está acontecendo na Ucrânia e na Rússia, com essa consciência toda, muita gente falando já de espiritualidade, de ufologia, esses seres dando contato para projetores, para terapeutas, para anônimos no meio do interior de São Paulo, no meio interior do Nordeste, que tem contato e não sabe o que são esses seres. Então é uma coisa que vai levando paulatinamente.